Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Estamos aqui novamente com mais um vídeo, continuação aí da programação na linguagem C++. Vamos entrar hoje na história da linguagem C++, tá? No módulo 1. E vamos ver um pouquinho sobre o que é a linguagem C++, tá? Quando foi que ela surgiu, quem que inventou e tudo mais, tá? Então, os primeiros vídeos vão ser assim. Peço que todo mundo tenha um pouquinho de calma, paciência. Complicado mesmo, tá, pessoal? Como dizia lá pro lado do Arduino, anteriormente no ano passado, é como se fosse aprender um outro idioma, tá? Não é difícil, tá? É chato? É chato, tá? Mas não é difícil, tá? É só ler um pouquinho que a gente aprende. Ok, pessoal? Mas antes disso, vamos agradecer a todos os inscritos, pessoal que está fazendo perguntas, sugestões, comentários. Agradecer o YouTube, agradecer o LivePix, agradecer o Apoia-se, que está nos ajudando a manter o nosso canal no ar. Agradecer a todo mundo que está deixando o like no nosso vídeo. Quem quiser compartilhar o nosso canal com os amigos, fiquem à vontade. Quem ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder as notificações. Sem delongas, sem enrolação, vamos direto ao assunto aqui da história da linguagem C++. O C++ foi inicialmente desenvolvido por Bjarne Stroustrup durante a década de 1980. Tá vendo? Foi lá em 1980. Com o objetivo de melhorar a linguagem de programação C. Porque a gente tem a linguagem em C e tem a C++. A gente vai ver por quê. Mantendo a compatibilidade com essa linguagem, porque a linguagem C é uma, a linguagem C++ é outra, mas é compatível, tá? Stroustrup percebeu que a linguagem possuía características bastante úteis para o desenvolvimento de software, quer dizer o quê? Programas para a gente usar no computador. Então a linguagem C, o que é? É um programa, é uma ferramenta, né? A gente chama isso de ferramenta para a gente desenvolver um programa para colocar esse programa no computador, no celular, no tablet, na televisão, né? E esse programa ele tem que ser compatível com o hardware. Então, o software é um programa que a gente cria ele com a ferramenta, né, que a gente vai ver aqui, que é o dev, na linguagem C++ ou na linguagem C, né? Só que ele falou ali, a linguagem C++, ela foi, né, manteve a compatibilidade e foi feita uma melhora, né, na linguagem C, né, a linguagem C, para melhorar a linguagem C, né, e no desenvolvimento de software. Mas era muito lenta para o uso prático, né, era muito lenta. Por outro lado, o BCPL era rápido, mas possuía baixo nível, dificultando sua utilização em desenvolvimento de aplicações. Durante seu período na Bell Labs, ele enfrentou o problema de analisar o kernel Unix com respeito à computação distribuída. A partir de sua experiência de doutorado, começou a acrescentar elementos do Simula no C, que é do simulador, tá? Na linguagem C. C foi escolhido, né, a linguagem C, pois possuía uma resposta de uso genérico. Era rápido e também portável para diversas plataformas, né, dá certo em diversas plataformas. Algumas outras linguagens que também serviram de inspiração foram o informático foram Algol 68, Ada, CLU e ML. Novas características foram adicionadas como funções virtuais, sobrecarga de operadores e funções.
referências constantes, controle de memória pelo usuário, melhorias na checagem do tipo e estilo de comentário de uma linha, entre parênteses, né? A gente usa sempre parênteses. A primeira versão comercial da linguagem C++ foi lançada em outubro de 1985. Isso aí, pessoal, vocês viram aí que a linguagem de programação do computador é bem antigo, não é coisa nova. Foi antes de 80, né? Antes. Foi lá na década de 50. Tá? A linguagem de programação foi até antes da década de 50. Característica da linguagem C++. O principal desenvolvedor da linguagem C++, né, o Bijarny, descreve no livro In the Design and Evolution of C++, quais seus principais objetivos ao desenvolver e expandir esta linguagem. A proposta geral C++ deve ter, ser tão eficiente e portável quanto a linguagem C, sendo desenvolvida para ser uma linguagem com tipos de dados estáticos, uma coisa estática. C++ é desenvolvido para ser o quanto mais compatível com C possível, que é a linguagem C, fornecendo transições simples para o código C. C++ é desenvolvido para suportar múltiplos paradigmas de programação, principalmente a programação estruturada e a programação orientada a objetos, possibilitando múltiplas maneiras de desenvolver um mesmo problema. C++ é desenvolvido para fornecer ao programador múltiplas escolhas, mesmo que seja possível ao programador escolher a opção errada. Tá? Exemplos de aplicações escritas em C++. Abaixo temos alguns exemplos de aplicações e programas comerciais desenvolvidos totalmente ou parcialmente em C++. Então é programa que a gente usa no dia a dia. Vamos prestar atenção aqui. Grande parte dos programas da Microsoft, incluindo o Windows XP, o Windows NT, o Windows 95, 97, 98, o pacote do Office, Internet Explorer, o Visual Studio e outros. Sistemas operacionais como já citado Windows, Apple OS X, BOS, Solaris e Symbian, sistema operacional para celulares. Bancos de dados como SQL e MySQL, aplicações web, que é para a internet, como a máquina de busca do Google, e o sistema de comércio virtual da Amazon. Aplicações gráficas como os programas da Adobe, Photoshop, Illustrator, Maya e AutoCAD. Jogos em geral como o Doom 3. Tudo isso foi desenvolvido com a linguagem C++. Tudo que a gente usa até hoje foi desenvolvido com a linguagem C++. A lista é enorme e poderia se estender por muitas e muitas páginas. Atualmente em C++, juntamente com Java, tá vendo? A linguagem de programação comercial mais difundida do mundo. Então a linguagem C e o Java, eles trabalham juntos, tá? Então vamos ler mais um pedacinho aqui. Comparação de C++ com outras linguagens. Podemos dividir as linguagens de programação conforme o dialeto utilizado por elas. Quanto mais próximo da linguagem humana for a maneira com que passamos instruções para a máquina, mais alto será o seu nível de trabalho ali. Por exemplo, Fortran e BASIC são consideradas linguagens de alto nível, pois seus comandos parecem-se com frases humanas em inglês. Claro, tudo é em inglês, tá? Programação é tudo em inglês. Se x é igual a y, então faça x igual a x mais 1 e imprima y.
de maneira analógica. Quanto mais próximo da linguagem da máquina for a linguagem da programação, mais baixo será seu nível. Por exemplo, o Assembly é considerada uma linguagem de nível baixo, pois seus comandos são escritos em hexadecimal, não é escrito em escrita do ser humano, né? É tudo em códigos zeros e uns, né? E hexadecimais e octais, né? Ambos os tipos possuem vantagens e desvantagens, mas de maneira geral podemos dizer que a vantagem da linguagem de nível alto é a simplicidade de programação, porque é mais fácil a gente programar do que a gente escrever tudo em hexadecimal, como a gente viu no Arduino. Enquanto que a vantagem das linguagens de nível baixo é a alta velocidade que seus programas podem ter, tanto C como C++, né, eles podem ser considerados linguagem de nível intermediário, pois utilizam-se de um dialeto de nível alto, mas possibilita ao programador facilidades para se trabalhar em nível baixo, como manipulação de bits, bytes e endereços de memória de maneira direta, sem recorrer a abstrações apresentadas por outras linguagens de alto nível. Tudo isso daí, hein? Tudo isso daí. A filosofia que existe por trás da linguagem C e C++ é que o programador sabe realmente o que está fazendo. Essas linguagens quase nunca colocam-se no caminho do programador, deixando-o livre para usá-la de qualquer forma que queira, mas arcando com as consequências de seu mau, né, ou incorreto uso. O motivo para essa liberdade na programação é permitir ao compilador criar códigos muito rápidos e eficientes, deixando a responsabilidade da verificação de erros para o programador. O próprio criador de C++, né, o cientista lá, Strustut, afirma que C, na linguagem C, faz com que dar um tiro no pé seja fácil. A linguagem C++ torna isso mais difícil, mas quando nós o fazemos, arrebenta com a perna toda. A citação de Strustut trata com humor o fato de que o C++, ao possibilitar a programação de alto nível, ter facilitado a codificação de algoritmos e organização de projetos em relação ao C, uma linguagem que requer constante atenção contra erros lógicos de programação devido à sua alta flexibilidade. Por outro lado, a linguagem do C++ possui nuances da síntese e semântica da linguagem muito sutis, difíceis de serem identificados, e que, quando não recebidos, podem levar a comportamentos indesejados nos códigos. Tá ok? Agora vamos ver aqui as principais vantagens e desvantagens do C++, são listadas a seguir. Vamos ver as vantagens. Possibilidade em programação de alto e baixo nível, alta flexibilidade, portabilidade e consistência, compatibilidade com a linguagem C, resultando em vasta base de códigos, adequado para grandes objetos, ampla, né, disponibilidade e suporte, devido principalmente à grande base de desenvolvedores, não está sob o domínio de uma empresa, tá? Em contraste o Java, o Sun ou o Visual Basic da Microsoft, que está o domínio. Padronização pela ISO, grandes possibilidades para metaprogramação e programação genérica. Quais são as desvantagens?
compatibilidade com a linguagem C, herdou os problemas de entendimento de síntese do mesmo. Tá? Então, o problema do C com C++ continuou. Os compiladores atuais nem sempre conduzem o código mais otimizado, tanto em velocidade quanto no código. Grande período para aprendizado. Tá? A biblioteca padrão ainda não cobre áreas importantes da programação, como threads, conexões TCP/IP e manipulação de sistemas de arquivos, o que implica na necessidade de criação de bibliotecas próprias para tal, que pecam em portabilidade. Devido à grande flexibilidade no desenvolvimento, é recomendado o uso de padrões de programação mais amplamente que em outras linguagens. Beleza, pessoal? Então, hoje a gente vai parar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Desejando aí uma boa noite para todo mundo. Um bom começo de ano. Agradecendo aos inscritos, LivePix, o Apoia-se. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E fui!